Olá, eu sou Viviane Pascoaleto, fonoaudióloga, conselheira do Crefono 7 da Sexta Gestão. Estou aqui com a Annelise Junqueira Bonen, que é uma fonoaudióloga referência internacional no tratamento dos distúrbios da fluência, principalmente a gagueira. Tudo bem, Annelise? Tudo, muito bem, obrigada. Annelise, o entendimento da gagueira como sendo do escopo da fonoaudiologia vem crescendo no país. Dessa forma, tu pode nos dizer quais são os aspectos mais importantes em um tratamento fonoaudiológico de gagueira? Posso, nós teríamos assim um curso inteiro para falarmos sobre isso, todavia vamos pensar em 3 aspectos que são importantes. Primeiro é conhecimento. Se nós não tivermos um conhecimento específico de uma área que ainda é nova dentro da fonoaudiologia, a especialidade em influência saiu agora em 2017, né? Então, para que haja um bom tratamento, é necessário que o fonoaudiólogo tenha conhecimento profundo da área. Dessa forma, é uma complicação, porque os cursos de fonoaudiologia no Brasil, com raríssimas exceções, só tem 3 ou 4 horas desse conteúdo na sua grade curricular, e isso faz com que as pessoas pensem que tratar gagueira é uma coisa simples. Estão tratando gagueira como se fosse motricidade oral, como se fosse problema de voz. Na verdade, não é isso. Poderemos ter distúrbios de voz e de motricidade oral e outros associados à gagueira, mas não necessariamente se trata a gagueira como se fosse outra patologia, né? E o conhecimento que precisa ter vai permitir um raciocínio clínico para que eu possa, a partir de uma avaliação e de um diagnóstico diferencial, realmente definir que objetivos de tratamento são necessários para aquela específica pessoa. Porque não dá para a gente pensar num tratamento como se fosse uma receita e todo mundo faz a mesma coisa para todas as coisas, porque nós não somos iguais de nenhuma forma, né? E na sequência disso, as práticas terapêuticas então serão definidas de acordo com a faixa etária do paciente, com a dificuldade que o paciente está fazendo, com a distância que o paciente está do consultório, e a gravidade daquilo que ele possa ter, as comorbidades que ele tem. Então, os aspectos importantes do tratamento, eles nesse caso, ainda nesse ponto da conversa, eles são muito mais teóricos do que práticos, porque a prática será o resultado de toda essa compreensão. E importante também, né, Annelise, porque ainda há uma tendência a se achar que a gagueira é emocional e que a busca tem que ser pelo psicólogo. Bom, porque tu começaste dizendo que a gagueira é do escopo da fonoaudiologia. Vamos entender assim, a fluência é um dos parâmetros mais importantes da linguagem, né? Para a gente ter uma boa linguagem, a gente precisa ter uma boa voz, precisa escutar bem, precisa ter uma boa motricidade oral, precisa ter vários outros componentes, inclusive fluência. Então, quando a gente tem um distúrbio na fluência, a gente tem um distúrbio de linguagem e, por conta disso, a gente tem um distúrbio fonoaudiológico. As questões emocionais estão envolvidas nisso, às vezes, por consequências, mas não como causas. As causas da gagueira são multifatoriais, hoje a gente já sabe que temos várias questões, mas a hereditariedade ainda é a mais importante, porque é a que tem maior número. Nós temos outras causas, como lesões perinatais, que vão fazer uma interferência nos gânglios da base, que são os gânglios que produzem a dopamina e que, portanto, vão interferir na fluência da fala. E temos outras causas que aqui no Rio Grande do Sul são importantes, principalmente, que são as de infecção de repetição. Existem algumas infecções de repetição causadas por estreptococcus do tipo A que provocam surtos de gagueira e que ainda os pediatras desconhecem, os fonoaudiólogos desconhecem, as famílias e os professores desconhecem. E às vezes, quando a gente pega isso a tempo, trata com o antibiótico correto e a criança sai fora. Então, tem vários conhecimentos que são importantes e aí por isso o diagnóstico diferencial também é importante. O emocional certamente não é causa, ele poderá ser consequência. Ah, estou muito ansioso. As pessoas ficam ansiosas, mas imagina se todos nós que estamos ansiosos saíssemos a gaguejar, não estaríamos aqui falando sobre isso hoje, né? Exatamente. Com relação ao tratamento fonoaudiológico, Annelise, há uma possibilidade de mensurar um tempo médio de tratamento? Honestamente não, porque vai depender, por exemplo, se tu tens uma criança pequenina de 2 anos e pouco, de poucos meses, que começa a gaguejar e que não é disfluência, é a gagueira, porque aí o diagnóstico diferencial é tão importante,
A disfluência passa em 6 a 8 semanas, mas se depois de 8 semanas essa criança ainda tem rupturas e mostra algumas dificuldades, inclusive a criança sabe que está gaguejando. A criança que está disfluente não sabe, ela não se dá conta, porque isso faz parte do processo evolutivo de aprender a falar, de usar a boca, de descobrir a motricidade oral para isso e tal. Mas se é uma criança pequenina que recém começou a gaguejar e eu tenho a condição de tratá-la o mais próximo possível desses momentos iniciais, ela tem de 98% a 100% de chance de sair fora. É um tratamento rápido, é tranquilo, a família não sofre tanto, a criança aprende isso rapidamente. Agora, se eu vou tratar com um adulto, o adulto já tem memórias estabelecidas, já tem, aí sim, reações à gagueira, que é ter sofrido bullying todo o tempo, ter sofrido preconceito todo o tempo. Então, isso é um outro tipo de trabalho e é um outro tipo de abordagem de estratégias terapêuticas. Então, o tempo, todos os pais e as pessoas aqui sempre me perguntam e eu digo que eu tenho que morder a língua porque eu não consigo fazer isso. Vai depender não só das minhas habilidades, do meu conhecimento, mas também vai depender das condições da pessoa e de como ela reage a isso, como ela é, como está motivada para o tratamento, porque existem pessoas que também querem a solução mágica, né? Eu vou lá numa foninho. Não existe isso, a gente tem que ir num profissional que de fato tenha especialidade no assunto, que tenha conhecimento profundo e que possa de fato dar conta disso, mas tempo médio é uma pergunta difícil, eu não tenho como responder direito isso. E o que uma pessoa que gagueja, ou uma família que tem uma criança que gagueja, precisa identificar ao procurar um profissional na área? Primeiro, formação, né? Eu vou dar um exemplo que eu costumo dar com frequência, assim, se eu tenho uma dor no joelho, eu não vou no oculista. Então, se eu tenho um distúrbio de fluência, eu tenho que ir num fonoaudiólogo que entenda de distúrbios de fluência. Como ainda é uma formação relativamente nova no país, em termos de especialidade, e as faculdades de fato não privilegiam esse conteúdo, por conta dos paradigmas e tudo isso, é bastante complicado isso, mas na verdade tem que perguntar claramente se a pessoa tem alguma formação sobre isso. Outra coisa que pode acontecer, no estado, por exemplo, é muito grande, tem várias pessoas do interior que não têm fonoaudiólogos especialistas em fluência no interior. Então, eu costumo, por exemplo, na minha experiência, eu tenho vários colegas para quem eu dou supervisão, ou que vem para Porto Alegre para estudar, ou que vem fazer os cursos que a gente promove pelo IBF, ou mesmo na Fonosul, né? Para que a gente possa aumentar o escopo de pessoas que podem tratar disso de forma adequada, porque não dá para tratar uma coisa pensando que é outra. Exato. Então, o que as famílias e as pessoas que estão interessadas em ter um atendimento, eles realmente precisam buscar informações sobre a pessoa, se essa pessoa tem formação para isso ou não, para poder dar certo, porque senão a chance é que não dá, é a chance que dá. Aliás, 100% de chance de que não dá certo, e aí assim, fica generalizado que as fonos não sabem fazer isso, o que é muito ruim para a profissão, me parece, né? Para toda a categoria. Então, assim, o cliente, o paciente, a família tem que buscar investigar o que essa fonoaudióloga tem de experiência com relação aos distúrbios de fluência, né? E hoje nas redes sociais isso é tão fácil, porque bota o nome da pessoa lá e a gente já vai saber se ela tem E o fonoaudiólogo que chega, recebe um paciente, né, nessas condições e não tem experiência, deve buscar então pelo menos supervisão, né? Ou encaminhar o paciente para quem tem. Ou encaminha. Eu prefiro às vezes não atender, porque às vezes eu tenho recebido muitos pacientes que têm experiências muito ruins com outras colegas. Isso é tão chato para a profissão. Exatamente. Me parece, pelo menos. Né? E a gente quer que todo mundo fique lindo e maravilhoso, e a gente quer atender bem, quer que todo mundo fique bem sucedido. Exatamente. Então, é importante que a pessoa vá atrás. Eu vou atrás de supervisão até hoje, eu tenho tantos anos de experiência na estrada, eu acho que não é demérito, ao contrário, mostra que a gente tem, hoje em dia, com as comorbidades que nós temos tido, crianças pequenas com várias outras dificuldades associadas a distúrbios de fluência, eu estou constantemente fazendo supervisão, vou
aqui no Brasil, fora do Brasil, é o que é possível. E né? estudando sempre, né, Annelise? Isso não Estudando, tem nem que questionar. Não, estudar sempre é condição sine qua non para um bom profissional, né? Em qualquer área, isso não é só da fonoaudiologia. Então, o fonoaudiólogo, ele precisa estar sabendo o que tem que fazer na área da fluência, em todas as áreas, mas se ele vai atuar como uma pessoa que gagueja, até porque para não acontecer situações como a gente já escutou, de dizer que não, vai passar, isso vai passar, ele está nervoso, isso é uma fase. Não é assim, né, Annelise? Não, eu não quero ser e nem parecer indelicada. Mas assim, quem está dizendo isso dentro da fonoaudiologia certamente não tem lido nada, pelo menos nos últimos 30 anos. Porque esse conhecimento já era, isso já deixou de ser conhecimento, isso já passou a ser, né? Na verdade, nós não temos, como profissionais, a capacidade de impedir que uma gagueira aconteça, né? Mas nós temos a obrigação profissional de que ela não cronifique. E a gagueira só vai cronificar se a pessoa não tiver o atendimento adequado ou se não tiver nenhum atendimento. Mas se vai para um colega fonoaudiólogo, ele tem que ter conhecimento suficiente para impedir que isso cronifique. Porque depois que cronifica, como qualquer patologia crônica, desde o que nós temos nos olhos, ou a obesidade, diabetes, essas coisas que são crônicas, que a gente pode tratar, mas não pode curar, é importante que a gente entenda isso. Então, não esperar. Passadas 8 semanas, eu vou ficar observando. Não, não observa, vai fazer uma atuação. Hoje tem uma discussão na literatura internacional de que há um índice de recuperação espontânea muito grande em algumas crianças. Então, tem crianças que começam a gaguejar e essas depois se dividem em 2 grupos. Uma que se recupera espontaneamente e a outra que não se recupera. Existem hoje diferenças significativas na morfologia do cérebro, especialmente no córtex frontal motor esquerdo, que impedem essas coisas de acontecer. Então, parece que as meninas se recuperam espontaneamente, mas tem mais chance de recuperação espontânea do que os meninos. Nos meninos isso é um pouquinho mais complicado. Por isso a incidência hoje no mundo é 1% de adultos que gaguejam, sendo que 4% deste 1% são homens e 1% só são mulheres. Né? Mas eu não vou esperar isso, discutimos agora no Congresso em Cusco, onde estávamos a semana passada, vamos esperar ou não vamos esperar? Concordamos que não vamos esperar. Mesmo que haja uma possibilidade de recuperação espontânea, nós não sabemos se isso vai ocorrer ou não. Por outro lado, se eu não trato uma criança o mais próximo do momento do início da gagueira, ela tem uma chance muito grande de ficar crônica. Então, tem que ter conhecimento. E os alunos da fonoaudiologia que estão nas faculdades e que estão assistindo esse vídeo, por favor, vão lá, assistam e curtam e dividam entre seus colegas fonoaudiólogos ou colegas da faculdade. Precisamos ter conhecimento suficiente nessa área para que essas coisas não ocorram. Se pensarem que 1%, olha, imagina só, 5% das crianças no mundo começam a gaguejar. 1% fica crônico. 1% do mundo hoje, da população mundial, e são mais de 70 milhões de pessoas. Ou seja, tem uma população enorme de gente esperando fonoaudiólogos especialistas na área da fluência para poderem ser tratados. É uma das patologias que mais incidência tem e que é a menos considerada e a menos tratada, o que é uma pena, porque o mercado de trabalho está inteiro aí esperando por nós. Exatamente. E o aluno, o acadêmico de fonoaudiologia, Annelise, onde ele pode buscar maiores formações, aprimoramento? Uma vez que isso não é tratado na escola com a devida importância, infelizmente, no Brasil atualmente quem está promovendo e proporcionando formação na área específica dos distúrbios de fluência é o Instituto Brasileiro de Fluência, do qual eu sou presidente. Nós temos feito os cursos de aprimoramento, que são de 120 horas, que estão dentro das normas do Conselho Federal para poder atingir os números de pontos suficientes para ser especialista em fluência. E temos rodado o Brasil com isso. Já o ano passado fizemos um curso internacional com o Dr. Gerald Maguire, que é o líder mundial em pesquisa para medicamentos para gagueira em adulto, da Universidade da Califórnia em Riverside, com o terapeuta da fala português Gonçalo Leal, que foi um sucesso fantástico. Esse próximo ano de 2020 nós vamos trazer o Dr. Scott Yaros, que é o cara especializadaço
em terapia infantil. Então, o ano passado demos prioridade para a terapia em adultos e este ano próximo vamos dar terapia infantil. Porque é uma necessidade muito grande. Teremos um curso nos dias 5, 6 e 7 de junho de 2020 em São Paulo. Já estamos lançando isso e em seguida vamos fazer. É o que o IBF está podendo fazer. E existem alguns cursos de especialização ou de aprimoramento que incluem a disciplina de algumas disciplinas ou algumas horas sobre gagueira e distúrbios de fluência, mas específico na área são os cursos de aprimoramento que o IBF tem oferecido. Então, a nossa motivação para esse bate-papo aqui é o Dia Internacional de Atenção à Gagueira. Eu gostaria que tu falasse um pouco a respeito. Olha, o Dia Internacional de Atenção à Gagueira é como outros dias do Outubro Rosa, dessas coisas todas da área da saúde que a gente lida, também o Dia Internacional oficial é o dia 22 de outubro. E nós aqui no IBF já transformamos isso no mês inteiro, porque nós não damos conta de toda a demanda que tem de coisas a fazer em todo o país. A gente tem que dar conta disso em todo o país. Então, transformamos o dia na semana e depois a semana em mês. E já estamos lançando dentro das páginas, das mídias, das redes sociais do IBF, temos vídeos novos, temos folders que são específicos para pais, para médicos, pediatras. Fazemos toda uma campanha para aumentar a conscientização das pessoas sobre esse distúrbio, que é uma coisa complicada, que não é porque a pessoa está nervosa ou ansiosa, não é porque a pessoa está mentindo, não é porque a pessoa está insegura, ela simplesmente de vez em quando tem uma boca que não funciona tão bem e que precisa ser tratado. É de uma complexidade enorme. Nós já temos 4 genes que são considerados genes que sofrem uma mutação, que poderiam causar gagueira. E agora com a doutora Chang lá em Cusco, nós vimos que cada célula tem 20 mil genes. Imagina a complexidade disso para poder entender como é que isso permite que o cérebro, inclusive, não se organize de forma tão adequada para que ele seja fluente. Então, temos uma área que é uma patologia complexa, ainda pouco conhecida, lamentavelmente, e tem muita gente que está aí precisando de um auxílio fonoaudiológico competente, ético e especializado. E por isso nós comemoramos o Dia Internacional, para que possamos ter esse momento de conscientização e ficar à disposição das pessoas para que elas possam perguntar o que quiserem. Então eu convido quem está nos assistindo a compartilhar esse vídeo com seus colegas, com a comunidade em geral, para acompanhar nossas redes, a rede do Crefono 7. Eu quero então agradecer a Annelise pela oportunidade de estar aqui conosco, da oportunidade de a gente aprender contigo, que é sempre para nós uma alegria e uma satisfação, tu que és referência internacional na área e motivo de orgulho para as fonoaudiólogas gaúchas, de saber que tu nos representa e a gente quer estar sempre muito aprendendo contigo. Então, olha, eu fico muito, muito feliz pela oportunidade, agradeço de novo, todos os anos a gente tem essa tarefa, o Dia Internacional de Atenção à Gagueira nos possibilita esses encontros, né? Eu fico muito contente de poder compartilhar conhecimento com vocês e com todos que estão interessados na área. Gostaria muito de estimular as pessoas a poder aprender sobre isso. Nós tivemos uma experiência tão linda o ano passado com uma aluna da Viviane que veio acabar fazendo junto uma pesquisa em conjunto com a minha orientação e com orientação. Então, porque as pessoas gostam da área, é bonita, é interessante e a gente tem resultados tão gratificantes para quem é fonoaudiólogo. Eu agradeço muito a oportunidade, fico à disposição de todos para quem quiser saber mais sobre esse assunto. Entrem não só no site do Crefono 7, mas também no site do Instituto Brasileiro de Fluência, peguem todas as mídias que estão lá, os vídeos, os folders que são para serem compartilhados com todos. Aproveitem o Dia Internacional de Atenção à Gagueira, é para isso, é para a gente dividir e compartilhar tudo com todos. Muito obrigada.